Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Nesse dia 6 de junho de 2021, né? Mais uma vez, dar graças a Deus, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, né? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas aí. Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né, irmãos? São muitos, né? E graças a Deus por isso. E vamos aí atrás das nossas virgens prudentes, né? Caminhando, né? Nas suas veredas direitas. Vamos continuar aí com a nossa meditação pequena. Estamos aqui em Hebreus no capítulo 11. Paramos aqui no versículo 22, né? Que fala de José, né? Filho de Jacó. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, né? Deu ordens acerca dos seus ossos. Aí fala de Moisés, né? Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então ele fala aí de Moisés, né? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, né? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, né? Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, né? Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse, né? Então ele fala aí de Moisés, né, de novo, continuando. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E aí o escritor diz aqui no 32, né, versículo, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, né? Contando de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, né? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Tudo isso pela fé, né, irmãos? Pela crença, pela crença não, pela fé, né? No Deus Altíssimo e nas suas capacidades, né? No seu poder, né? As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos em peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então isso aí, né, irmão, isso aí é a rotina
é a rotina de quem quer seguir a justiça do Deus vivo, né? Porque nós sabemos que o mundo é governado pelo diabo, né? Certo? É um governo que existe no mundo, né? Só que ele não pode fazer tudo o que ele quer porque a igreja não deixa, né? Então, como ele sabe disso, ele vai exatamente o quê? Perseguir aqueles que não estão deixando ele fazer o que ele quer, né? Então, perseguiu o povo hebreu, né? E a igreja, que são sombra, né, da igreja, né? O povo hebreu é sombra da igreja. E agora ele está perseguindo o quê? Está perseguindo a igreja, né? Com todas essas coisas que nós vimos aí, né? Mostrando que o caminho da igreja não é fácil, né? Porque tem muita perseguição do mundo, do diabo, né? E da nossa concupiscência também, os nossos maus desejos e maus pensamentos. Bom, aqui no capítulo 12, vamos ver aqui o que o apóstolo nos ensina. Aí ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então ele está fazendo, né, mais um apelo aqui para os hebreus, né? E não só para os hebreus, como também para todo aquele que quiser ouvir, né? Ele está dizendo que nos foi proposta uma carreira. Cada um que foi chamado, né, de qualquer nação, foi proposta a ele uma carreira, certo? E aí ele está dizendo aqui como é que a gente vai correr essa carreira. Como é? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né? O qual, né, suportou a morte de cruz, ressuscitou e está sentado, né, à direita do trono do Deus vivo todo-poderoso. E aí ele vai lá: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, né? Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Então, isso aí é o quê? Uma regra, né, da igreja, né? Também. Não esquecer da exortação que argumenta como filho. Não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Pela palavra, né, irmãos? Pela palavra o Senhor corrige aquele que ama, aquele que, né, que o ama e que ele ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Então, se nós estamos querendo ser recebidos por filhos, nós temos que aceitar aí, né, a correção, né? Quando for repreendido. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija, né? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então a correção vem, né, irmãos? Quem ama a palavra, quem ama a igreja, quem ama o evangelho, quem ama o Deus Altíssimo, né? A palavra ela vem como correção, sempre, quase sempre, né? E essa correção é exatamente para que sejamos considerados como filhos, né? E não como bastardos
que não houve a correção, né? E aí ele diz, a correção é o quê? A doutrina, né? É a disciplina da doutrina. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então a igreja ela não vive sem disciplina, né? E a disciplina é o quê? É a doutrina da igreja, a doutrina apostólica, que nós nos inscrevemos para defendê-la, né? E vamos parar por aqui hoje. Pai seja com todos nós durante esse dia, amém, e até amanhã, se Deus quiser.